E de repente a gente é pego meio que surpresa por uma luta do Anderson Silva contra Derek Brunson. Mas será que o Anderson Silva ainda é todo aquele lutador que a gente conhecia? First man ever to hold two titles simultaneously. How does this all feel to you? Where the is my second belt? I've already got this one. Senhores, eu sou o Luiz Pierotti, você está no Casando Lutas e antes de qualquer coisa eu queria explicar para vocês o motivo de minha ausência nos últimos tempos. Para quem não sabe, nos últimos tempos eu passei por algumas complicações aqui em casa, principalmente com a minha conexão da internet. Então eu fiquei um pouco meio homem das cavernas, sem poder postar vídeo, sem poder subir vídeo, sem poder baixar coisa. Foi uma situação meio complicada, mas agora tudo se resolveu e cá estamos nós para conversar um pouquinho sobre MMA. Teve muita notícia que passou, ok? Muita coisa nova pra gente falar, vai ter evento, teve evento. Isso vai ficar um pouco pra lá, porque hoje eu quero conversar com vocês rapidinho das minhas opiniões sobre Anderson The Spider Silva. Pois é, e na última semana foi dito, né, oficialmente, que o Anderson vai fazer uma luta contra o Derek Brunson no UFC 208, que rola agora no dia 11 de fevereiro. E eu sei que todo mundo fica na expectativa sobre as lutas do Anderson Silva, porque a gente assistiu coisas maravilhosas que ele fez, a gente tem lembranças incríveis das coisas que o Anderson Silva podia fazer, da técnica, da precisão e da força desse lutador brasileiro. Porém, nos últimos tempos, uma mescla aí de tempo parado, junto com idade, junto com o crescimento dos outros lutadores também, mais jovens, com rapidez maior também, começou a colocar um pouco em prova, né, essa facilidade, essa invencibilidade do Spider. Mas antes da gente falar sobre o que está acontecendo com ele agora aos 41 anos, vamos voltar para a história do Anderson para a gente poder relembrar mais ou menos quem é ele. Anderson Silva nasceu em São Paulo no dia 14 de abril de 1975 e foi para Curitiba com 4 anos de idade, morar na casa de uma tia. Ainda muito jovem ele começou a fazer taekwondo, mas apesar de começar com as artes marciais tão cedo, ele queria ser jogador de futebol, o que fez com que ele tentasse um teste no Corinthians, mas no dia específico desse teste ele chegou 40 minutos atrasado e não pôde fazê-lo. Mas nem tudo foi ruim, porque nesse dia ele começou a ver um treino de boxe. Foi chamado por esse professor de boxe para fazer uma aula junto com eles ali, já que ele já estava parado, e o cara viu que ele era muito bom. Tá, então ele começou a treinar o boxe também. Depois disso veio o Muay Thai e o Jiu-Jitsu na vida dele. Pra quem não sabe, o Anderson Silva faixa preta na Team Nogueira, ok? Começando no MMA, propriamente dito, há muito tempo, afinal de contas agora em junho ou julho vai fazer 20 anos de carreira do Anderson Silva. Ele já lutou em diversos eventos como o Shotô, o Pride, o Cage Rage, mas em 2006, mais precisamente no dia 28 de 6 de 2006, ele fez sua estreia no UFC lutando contra o Chris Leben, que ele nocauteou e ganhou o prêmio de nocaute da noite. E logo no evento seguinte ele disputou um cinturão dos pesos médios contra Rich Franklin e ganhou por nocaute de novo com o nocaute da noite. Tá, então foi 2 prêmios, em 2 lutas já pegou o cinturão, até porque ele já era campeão dos pesos médios do Cage Rage antes de entrar no UFC. Depois disso a gente teve uma sequência de 17 vitórias com 10 defesas de cinturão. Mas espera aí, Luiz, como é que você teve 10 defesas de cinturão e 17 vitórias de sequência? É porque nem todas essas lutas foram feitas no peso médio. O Anderson fez várias lutas também no peso meio pesado, ou lutas que não foram propriamente ditas defesas de cinturão, porque o oponente não batia o peso, ou qualquer outro tipo de circunstância adversa. Ao longo da carreira do Anderson Silva e desse acompanhar dos seus espectadores e seus fãs, eu percebo que no Brasil houve na verdade uma grande mudança, né, uma tensão a ele no período da luta dele contra o Vitor Belfort, aquele nocaute com um chute no queixo que ficou tão icônico, né, dentro do UFC e dentro dos mundos do MMA. E muita gente tende a achar que essa foi realmente a época de ouro do Anderson Silva, o momento que ele estava mais em alta e tudo mais. É algo que eu não concordo, tá? Na minha concepção, os anos de 2008 a 2010, mais ou menos, foi a época que o Anderson Silva estava mais em alta de todos. Principalmente naquele miolinho dele da luta contra o Forrest Griffin. Tá? Pra quem não lembra, foi uma luta no meio pesado que ele humilhou o Forrest Griffin, dando knockdown com um jab e nocauteando no final também com um jab, sem ser tocado, fazendo muito peso, fazendo muita esquiva de cabeça. Então foi uma coisa incrível que ele fez ali, tá? Inclusive uma das principais armas do Anderson Silva, uma das coisas que mais cativou todo o público e levou ele até essa aura de invencível, de melhor do mundo, de melhor lutador de MMA de todos os tempos, era a capacidade que ele tinha de demonstrar que poderia acabar com a luta a hora que ele quisesse. Mesmo passando por momentos difíceis dentro da luta dele, era meio que certo que a qualquer momento ele tiraria um coelho da cartola e faria alguma coisa para nocautear simplesmente
e sair dali. Tá? Por mais que esses momentos de tensão, momentos difíceis da luta dele não fossem muito comuns, normalmente eles apareciam contra wrestlers, na verdade, ele conseguia fazer isso. Então essa é a aura de invencibilidade do Anderson Silva, que um dia foi quebrada pelo Chris Weidman com um nocaute em meio àquelas esquivas que ele tanto fazia. A princípio eu já não vou falar sobre brincadeira ou não do Anderson Silva, se ele tinha que ter levado mais a sério, se ele não tinha, porque fãs de MMA são um saco e eu me incluo nisso, pelo seguinte fato: quando o Anderson vencia de forma criativa, brincava como ele fez com o Forrest Griffin, ele era tido como o melhor lutador do mundo. Quando ele fez exatamente a mesma coisa e tomou no queixo e desmaiou, ele foi tido como um grande brincalhão que deveria levar as coisas mais a sério. Mas depois da luta dele contra o Nick Diaz, voltando da lesão na perna, ele lutou muito sério e falaram que ele tinha que voltar a ser o Anderson Silva de antes, que ele tinha que voltar a esquivar. Então as pessoas sempre vão querer algo diferente de quando a pessoa não apresenta o desempenho do que elas esperavam. Vamos pensar uma coisa diferente. O que eu acredito que aconteceu na luta contra o Chris Weidman foi uma falta de ofensiva. Tá? Ele fez as esquivas, ele começou a sair, ele começou a pendular, ele começou a tirar a cabeça, só que ele não estava sendo ofensivo, ele não estava atacando, e talvez isso tenha causado o nocaute, porque dá muito tempo para o Chris Weidman conseguir chegar um pouco mais à distância e não ser contra-atacado, não ser colocado em uma situação desagradável, tá? Então começou a ficar agradável, começou a conseguir adquirir ali o espaço dele dentro da luta, começou a se aproximar e acertou o soco. Se tivessem vindo socos contrários ali junto com as defesas, junto com as brincadeiras, ele ficaria desconfortável na luta e não teria essa vantagem de conseguir procurar a distância melhor e tudo mais. Essa é uma opinião minha, mas vamos continuar. Então depois dessa derrota para o Chris Weidman e da perda do cinturão dos médios, ele teve mais uma derrota pela lesão na perna, aquela cena horrível que todo mundo viu, foi mais de ano parado, voltou contra o Nick Diaz, venceu o Nick Diaz, mas a luta foi dada como no contest depois, porque ele foi pego no doping, todo mundo lembra disso. Depois a gente teve a luta contra o Michael Bisping, que foi dessa toda cheia de será que venceu, será que não venceu, polêmicas e tudo mais. Ele chutou, acertou a cabeça do cara, subiu na beira do octógono antes de ter a luta acabado, foi aquela loucura. A gente lembra como foi, ele até hoje acha que venceu, muita gente acha que ele venceu, outras pessoas acham que ele perdeu. E depois disso ele teve a luta contra o Daniel Cormier, que ele pegou em cima da hora, tomou lá um amasso do caramba, porque aquele monstro, aquela carga bruta, certo? E agora vai lutar contra o Derrick Bronson. E vocês sabem quem é Derrick Bronson? Derrick Bronson é um rapaz de 33 anos que entrou no mundo do MMA em 2010, vindo do wrestling, e que em 2012 entrou no UFC. E desde então teve algumas vitórias, algumas derrotas, já perdeu para Robert Whittaker, por exemplo, e já venceu do Uriah Hall. Só que o problema dele é que ele é muito inconstante por não ter um QI de luta muito bom. Sim, ele não tem um QI de luta muito bom, mas o que isso significa? Significa que ele não tem o expertise, ele não tem um conhecimento muito bom de manter alguns tipos de estratégia ou de saber lidar nesses momentos de adversidade, ok? De trocar o jogo e tudo mais. Porém, ele tem tudo para vencer o Anderson Silva nessa luta se ele fizer o arroz com feijão. Como eu tinha comentado no começo do vídeo, o grande problema do Anderson Silva hoje em dia é um problema que todos os atletas passam, que é a sua queda de produtividade pelo tempo de luta e pela sua idade, em contrapartida com o crescimento dos outros lutadores. O que o Anderson Silva apresentou desde as primeiras lutas contra o Chris Weidman, mas que se agravou ao longo das próximas que ele demonstrou, é que de fato a idade está passando pro Spider. E o que? Ele tá velho, não consegue mais lutar? Não é isso. A precisão e a técnica do Anderson Silva e aquela possibilidade de acertar um chute como foi na cara do Bisping, aquela joelhada e tudo mais, ainda estão ali. Só que algumas outras características de um bom lutador começam a ter uma baixa. Por exemplo, o queixo do Anderson Silva já não é mais o mesmo no começo. Ele já não está aguentando mais tantos socos na cara quanto ele aguentava, talvez pelo fato de ter sido nocauteado pelo Chris Weidman. A gente sabe que depois de um nocaute muito forte, a nossa absorção de golpes fica prejudicada. Então na luta do Bisping ele já tomou vários knockdowns, já foi mais difícil e tudo mais. O segundo problema é que a idade traz, muitos anos de luta atrás, é o reflexo. O reflexo do Anderson já não está tão bom, tão apurado quanto era antigamente. Então uma das maiores armas que o Anderson Silva tinha, que era o reflexo, ele não está 100% mais. Tá? Ele já não tem mais aquele reflexo, ele já não tem mais a força que ele tinha antigamente, o que é uma das vantagens do Derrick Bronson, que é um atleta muito forte e que sabe jogar exatamente naquele que nunca foi um dos pontos mais fortes do Anderson Silva, que é o jogo agarrado, que é o wrestling. Dessa forma eu acho que é o seguinte, pelo menos nessa luta primeiro, na luta do Derrick Bronson contra o Anderson Silva, fazendo o arroz com feijão, jogar pro chão, segurar, amarrar e bater, o Derrick Bronson é um cara que pode vencer sim, porém, como eu disse, a experiência, a precisão e a técnica tá do lado do brasileiro.
que pode sim arranjar um jeito de nocautear o lutador americano antes do final da luta. Isso até porque o próprio Derek disse que se fizer gracinha na frente dele vai ser nocauteado, porque a gente percebe que talvez esse tipo de gracinha entre na cabeça dele, ele vai perder a noção do que ele tem que fazer na estratégia, ele vai deixar de jogar pro chão e pode tomar um nocaute, tomar um chutão na cara, tomar algum tipo de soco, tá? Mas vamos lembrar, o jogo de arroz com feijão, a idade, a força estão do lado do Derek Brunson. A genialidade está do lado do Anderson Silva. A gente vai ter que ver o que vai se sobrepor aí, tá? Se vai ser toda a calma, a paciência e a técnica do Anderson, ou se vai ser, né, a juventude e a força do Derek. Eu tô torcendo muito pro Anderson Silva, eu gosto muito dele como lutador. Eu espero que ele se saia bem nessa luta, mas é aquilo, né? Vai ser aquela dor no coração, como sempre é assistir o Anderson, por exemplo, como foi contra o Michael Bisping, de tentar fazer uma brincadeira para trazer o cara dentro da sua distância de luta. Vai dar fortes emoções ali nessa luta dia 11 de fevereiro, vai ter fortes emoções, mas é sempre Anderson, é sempre muito bom assistir, né? Porém, já não é mais aquela coisa. O Anderson Silva no passado era um lutador que você assistia e falava, cara, ninguém ganha desse sujeito. Ah, vai lutar contra o Forrest Griffin, contra o Rich Franklin, contra o Demian Maia, contra a Sonnen, não importa. Qualquer um a gente sabia que em algum momento iria perder do Anderson, porque ele poderia fazer e iria fazer alguma coisa que venceria o cidadão. Hoje em dia já não é mais isso. Isso me leva ao futuro do Anderson. Eu acredito que o Anderson Silva tem um futuro muito grande, que ele ainda é um gênio que pode vencer todos da categoria? Não. Ele não é mais um cara que consegue vencer todos da categoria. Ele está ficando pra trás de fato. Vamos pensar que a gente viu uma luta dele muito controversa contra o Michael Bisping, que ele teve 2 ou 3 knockdowns ao longo da luta, e era uma coisa inconcebível quando a gente falava do Anderson Silva antes, como o grande rei dos pesos médios, tá? Levando em consideração que hoje a gente coloca o Michael Bisping como um campeão que não tem valor nenhum. Então a gente tá falando de uma luta que foi muito acirrada, que teve knockdown para um lado, que teve knockdown pro outro, que ninguém sabe exatamente quem venceu, entre um cara que era o grande gênio da categoria e um cara que pra muitos é um Zé Ninguém, que é um campeão que não deveria estar lá, tá? Que a gente é colocando dentro de um parâmetro contra Joel Romero, contra o Rockhold, contra Jacaré. Bisping tá muito abaixo das expectativas do povo. Então essa foi uma prova já que o Anderson não tá naquele ápice, né? Se a gente tá falando sobre Derek Brunson, se a gente tá falando sobre o Michael Bisping, como que a gente falaria, por exemplo, de Anderson Silva contra o Rockhold? Como a gente falaria do Anderson Silva contra o Jacaré? Como a gente falaria do Anderson Silva contra o Romero? A minha opinião é que o Anderson tem que continuar fazendo algumas lutas maiores contra outros lutadores também que foram gênios, que foram legais, fazer super lutas, tá? Só que a expectativa de Anderson Silva que vai conseguir fazer tudo aquilo de novo, ser campeão, fazer um title shot, isso aí é quase nula, tá? Ele já não tá com o mesmo desempenho e a idade passa pra todo mundo e só piora, então o desempenho dele não tende a aumentar, tende a diminuir. Lembrando que agora ele falou que quer pegar aquele garoto que ele não lembra o nome, como que é? O Conor McGregor. Sim, ele deu esse depoimento no canal Combate, mas galera, não levem esse tipo de coisa tão a sério, porque é um tipo de luta que eu na expectativa, cara, não vai acontecer, porque é um tipo de luta que não tem como acontecer, até por uma questão de peso. O Conor sofreu muito para chegar a 76 para lutar contra o Nate Diaz no 77. O Anderson consegue chegar até 81, 82. Né, o máximo que ele conseguiria emagrecer, quanto o máximo que a gente viu o Conor crescer. Então não pega esse peso, não consegue se encontrar. Ok, é mais fácil você achar que o Cody Garbrandt vai subir até o peso do Conor McGregor e bater nele do que o contrário, tá? Então o Conor contra Anderson Silva, por mais legal que fosse, não vai rolar. Senhores, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês acharam que tem alguma coisa de interessante aqui que eu possa ter dito. Se inscreva, senhor, se inscreve, o botãozinho vermelho tá aqui. Eu passei por um monte de coisa nos últimos tempos, tô aqui trazendo vídeo, então eu mereço essa curtida de você e essa inscrição, beleza? Escreva nos comentários o que você acha que vai acontecer na luta também do Anderson Silva contra o Derek Brunson. E a gente se vê num próximo vídeo com notícias, outras coisas assim. Agora muito mais rápido, porque agora tem conexão, olha que maravilha, não é? Até mais, tchau, tchau, valeu!